crema. Começa agora o VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Olá, eu sou Léo Lopes e está começando mais um episódio do VAT60, o seu podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto, publicado mensalmente na última sexta-feira, um programa trazido até você pela Conductor Tecnologia em meios de pagamento. E hoje a gente vai falar sobre alta produtividade no home office, qual é o segredo? A gente vai tentar compartilhar um pouco dos truques, dos segredos e dos desafios de trabalhar remotamente. Vamos tentar falar um pouco também sobre os benefícios, as vantagens e principalmente as dificuldades de se trabalhar remotamente, de se fazer o chamado home office. Com essa discussão que a gente começa mais um episódio do VAT60, você sabe, um podcast que quer contribuir um pouco mais com a comunidade de tecnologia e, é claro, contar com a presença de convidados. Hoje eu tenho aqui mais uma vez a presença dos meus co-hosts, começando por ele diretamente de João Pessoa, na Paraíba, meu amigo Thiago Sampaio. Tudo bem, Sampaio? E aí, Léo, tudo bem, meu irmão? Tudo Estamos bem. Aqui de novo. Mais uma vez, e pela primeira vez eu tenho uma certa propriedade para falar sobre o tema, afinal de contas, entendo de home office como ninguém. Exatamente, todo mundo remoto, 100% remoto dessa vez, para falar de um tema de trabalho remoto e a sua produtividade. E é que se existe produtividade. E aí, para isso, convidamos uma galera aqui que está trabalhando há um certo tempo remotamente. Eu, pessoalmente, tenho experimentado isso tem alguns meses, e aí vou contar essa pequena história. E vamos ver se aqui funciona, se dá certo, e principalmente nesse momento agora que culturalmente no Brasil tem que aumentar cada vez mais. E aí estamos aqui do meu lado, Humberto Júnior, como sempre, falando também remotamente de João Pessoa. Tudo bem, Humberto? Beleza, galera. E aí, tudo bem? Como vai? Tema super importante. Essa coisa que vem crescendo muito aí, não só no Brasil, mas mundialmente. E vamos ver o que é que vai dar. Beleza, Humberto. Dessa vez estamos com o Juliano Tosi. Faltou em alguns episódios, mas está de volta. Também falando de João Pessoa. Fala, Thiago, beleza, cara? Estive ausente aí nos últimos episódios, mas estou de volta agora. Esse tema é fantástico e eu já venho deixando minha opinião aqui. Eu acho que home office é o futuro e toda empresa, especialmente de tecnologia, tem que estar antenado para isso, tá? Verdade, cara, concordo plenamente. Temos outro Thiago, Luiz Thiago, também de João Pessoa. Esse hoje trabalha como DevOps, né? Vem compartilhar um pouco da experiência e já tem um certo tempo que ele fala disso e que trabalha desse jeito. Tudo bem, Luiz? Fala aí, meu irmão. Opa, Sampaio, beleza, tudo tranquilo. Estou aqui em João Pessoa e tenho trabalhado há pouco mais de um ano como DevOps na Reliant Solutions, uma empresa de Nova York. E eu vou ser o cara chato que durante essa gravação, esse podcast, vai falar que trabalho remoto é diferente de home office. Ah, é? Existe isso? E tem Tibério Rangel, se não me engano, é irmão de Luiz Thiago, é isso? Não Infelizmente sei. É verdade. Ah, é? Tibério Rangel, que hoje fala de Cambridge, eu acho, não é isso? Pós-doc, o cara aí cheio do currículo, para compartilhar um pouco dessa vida. Beleza, Tibério? Beleza, velho. Tudo bom? Como tu disse, eu tô aqui em Cambridge. Eu sou doutor em bioinformática e hoje em dia eu trabalho como um pós-doutor associado aqui no MIT, no departamento de geobiologia. Eu, apesar de usar bastante, eu não sou um grande defensor do home office como futuro da humanidade, não. Eu acho que ajuda pra cacete, mas acho que pelo menos na área acadêmica, científica, eu acho que trabalhar no escritório e ter contato direto tanto com estudantes quanto com colaboradores é muito, muito importante. Ninguém faz boa ciência sozinho trancado num quarto. Um bom contraponto. É isso aí, Tibério. Temos também Moisés hoje que trabalha na Red Hat, obviamente remoto, para estar aqui um pouco compartilhando. Isso, hoje eu estou aqui na República Tcheca. Eu tô morando numa cidade chamada Brno, no meu sotaque paraibano. Isso, eu tô aqui na Red Hat, mas no Brasil eu ainda sou professor do IFPB, eu estou de licença, eu tô na metade dessa licença agora. E quando eu trabalhava no IF ainda, eu também fazia home office para uma empresa americana. Nesse caso eu fazia home office de verdade, que eu trabalhava de casa. Por 5 anos eu fiz home office para essa empresa, a Wolf SSL. Aqui na Red Hat, parte eu trabalho de casa, mas eu também tenho a liberdade de ir para o escritório no dia que eu quiser, ou no dia que eu quiser ficar em casa. Mas também tem muito trabalho remoto, porque toda a minha equipe é remota. Só tem eu aqui da minha equipe nessa cidade. Legal, Moisés. Seja bem-vindo. Temos uma equipe hoje internacional aqui para participar desse episódio. Nada mais apropriado do que falar de trabalho remoto com quem está remotamente. E é com esse time que a gente começa hoje mais um episódio do VAT60.
bem, senhores, para começar, eu quero saber quem é que pode compartilhar com a gente os primeiros pensamentos a respeito de produtividade trabalhando remotamente. Quem é que pode começar a revelar os seus truques para que a produtividade não caia trabalhando remotamente, para que a gente não fique refém da procrastinação? Léo, eu queria começar compartilhando um pouco dessa minha vida. Acho que nos 2 meses agora eu tô trabalhando remotamente, mas não por uma escolha. A empresa que a gente trabalha, a Conducto, ela tá passando por uma reforma e vários deles estão trabalhando remotamente, é tanto que hoje a gravação não estamos no estúdio, estamos 100% remoto. E aí foi uma coisa que por muito tempo eu disse, eu sempre quis trabalhar no escritório, porque eu preciso muito de uma rotina, botar roupa, tal, tomar um café, ir pra empresa, conversar, ter reuniões lá. Eu sou um cara que precisa de muito contato, visual, enfim. E desse tempo pra cá, começamos essa experiência de trabalhar remotamente e não é que o negócio tem dado certo, cara. Parece que a produtividade tem aumentado muito, tenho trabalhado bastante, às vezes até mais do que no escritório, mas aquele paradigma que eu tinha de trabalhar remoto tem funcionado. Tenho pouquíssimo tempo de trabalho remoto, né? Não consigo compartilhar tanta coisa, nem tanta experiência quanto os meninos aí que, além de trabalhar remoto por mais tempo, tem um time zone bem diferente, que isso aí influencia muito, né? Porque além de você estar distante da equipe, você tem um tempo e um horário para ser adequado, cara. Mas o pouco tempo que eu tive aqui, eu vi que a rotina é bem necessária ainda, né? Para que você tenha tempo para acordar, para dormir, tomar café. Senão você daqui a pouco acorda cedo, senta e vai, olha, não consegue mais nem... Quando você vê, passa a hora do almoço, enfim, já tá escurecendo. É onde eu estou falando aqui, trabalhando, obviamente, que é meu escritório. Eu fico vendo sempre a janela, deixo um pouco aberto para saber que já tá escurecendo. Mas a pouca experiência que eu tive nesse tempo, eu vejo que a rotina do dia a dia é uma das coisas que tem mais me ajudado a manter sempre a produtividade, né? O ferramental a gente traz do dia a dia das empresas, mas eu vejo que a rotina, a concentração, o espaço adequado para que você consiga trabalhar, isso tem me ajudado muito, né? Eu não sei os meninos aí que podem compartilhar um pouco melhor. E tu, Luiz, como é que tá a tua vida aí? Trabalhar de casa, trabalhar do escritório, tudo tem uma certa arte de procrastinação. Você vai botar tarefa para fazer depois, independente de onde você estiver. O negócio é você aprender a lidar com isso. Às vezes você está no próprio escritório, junto com o pessoal. Antes de trabalhar agora na empresa que eu trabalho atualmente, trabalhava numa empresa que eu ia para o escritório todo dia. E lá, eventualmente, a gente não tá com muita disposição, não tá tão focado e tem as mesmas distrações, assim, não as mesmas, mas tem tantas distrações quanto a gente tem hoje em dia trabalhando de casa, ou trabalhando de um coffee shop, trabalhando de algum lugar que não seja o escritório onde está todo mundo. O importante mesmo nesse caso aí, para manter o foco, é isso que você disse, a rotina, e saber lidar com isso. Não tem pra onde correr, não. Eu sou casado, mas a gente só tem uma gata. Então, em casa é muito tranquilo. É só eu, minha esposa e a gata. A gente não tem maiores problemas com distração dentro de casa, mas eu tenho alguns amigos que trabalham, até mesmo lá na Reliant, que, assim, estar em casa são 3 filhos, além da esposa. Eu conheço gente que mora com os pais e trabalha de casa, e tem muita gente. Sempre vai depender de uma pessoa para outra, o tipo de distração que você vai ter, e o jeito não tem pra onde correr. Você vai ter que criar sua rotina, vai ter que começar a respeitar o horário de começar, o horário de terminar, senão você mesmo vai perder sua saúde, tanto física quanto mental. Mas isso acontece tanto no escritório quanto no home office, trabalho remoto como um todo. Moisés, e na Red Hat? Antes de falar da Red Hat, eu gostaria de falar mais assim, de modo geral. Como o Thiago também falou, que a distração pode vir de qualquer lugar, e que você falou também que até estava se sentindo mais produtivo, às vezes passava mais do tempo. O home office, ele é essa faca de 2 legumes. Ou você pode pecar pelas distrações demais, você também pode ficar muito workaholic e passar muito do tempo. Então tem que ter aquele controle de quantas horas você está realmente trabalhando, porque você também tem que se dedicar não somente ao seu trabalho, mas à sua vida, sua família e tudo mais. Aqui na Red Hat, tem mais um cara na Polônia, então nós dois temos um overlap de 4 horas com o resto da equipe, que tem um rapaz em Campina Grande e o resto da equipe fica nos Estados Unidos. O meu manager, ele fica na Califórnia, então a gente tem um overlap de 2 horas no dia, que às vezes dificulta um pouco na comunicação. Mas para se manter produtivo, é bom que eu consiga focar a minha interação com o time em um turno do dia, e no outro turno do dia eu consigo focar mais no que eu tenho que tocar, que eu posso tocar sozinho. É aquela coisa, quando você pergunta a uma pessoa, quando você precisa realmente entregar alguma coisa no trabalho, o que é que você faz? E geralmente a pessoa vai dizer, eu chego mais cedo,
ou então eu fico até mais tarde para tentar fugir dessas distrações. Tibério, contigo, começa a tua rotina aí. Velho, a minha rotina aqui de home office é muito de boa. Eu sou bioinformática, né? Eu sou biólogo de formação e eu trabalho com bioinformática, que é basicamente misturar computação, biologia e estatística no pacote só, balançar e ver o que é que vai sair. Desde o meu doutorado, eu termino fazendo muito home office. Meu doutorado foi dedicação exclusiva em São Paulo. E por ser tudo via computador, bastante acesso aos servidores, você faz tudo, até a parte de computação, nada é feito localmente. O servidor que a gente acessava não é um servidor que ficava aqui nos Estados Unidos na época. Então, o fato de estar no laboratório para trabalhar em si não era um grande ponto. Mas aí entra um ponto que Thiago falou quando ele abordou, que é o problema são as distrações, ou em casa ou no trampo, né? E a minha pergunta principal, meu ponto, e uma das razões pela qual eu disse que eu não sou um dos maiores defensores de home office, eu uso bastante, acho que é uma ferramenta bem útil, mas dizer que ela vai salvar a humanidade, curar as criancinhas e tal, acho que é viagem. O meu ponto principal é que até onde você delimita, você diz que é uma distração ou é uma interação? Porque quando você tem um projeto que você está interagindo com colegas, o que pode começar com interação, quando começa com uma interação, uma distração, vira uma coisa ou outra, porque não necessariamente é o projeto exatamente que você está fazendo, não significa que não vai ter frutos ou para a empresa ou para o seu trabalho diretamente. Essas interações / distrações são difíceis de diferenciar em determinado ponto. Claro que se alguém chamar você para ver o resultado do jogo de ontem é merda, mas quando você está conversando sobre projetos que estão trabalhando, conversando enquanto está bebendo água ou qualquer coisa assim, isso eu acho que é muito enriquecedor. E no meio acadêmico, no meio científico, eu acho que isso é super importante. Porque se você ficar fechado no seu mundo, fazendo o que você faz sozinho, não tem muito como você avançar. Você precisa estar sempre tendo alguém que vai colocar em xeque o que você está fazendo, que vai passar, ver o que você está lendo e vai dizer. Então eu acho que não é bem por aí. Tem que estar sempre tendo essa constante bater pensamento um contra o outro e ver até onde está indo. Atualmente meu chefe faz muito home office também, não só eu, mas de maneira geral, como hoje em dia aqui eu tenho uma posição de pós-doc e no grupo que eu trabalho hoje em dia eu sou o único pós-doc do grupo, termina tendo muita interação com estudantes também. Apesar da gente ter o Slack, ter algumas ferramentas para conseguir melhorar essa interação, nada substitui a interação pessoal, né? Essa questão que o Tibério falou, que a interação com seres humanos não é substituída, não dá para ficar falando só remoto, não ver gente, realmente é um fato. Você vai sempre precisar trabalhar com gente. Tem gente que trabalha remoto e em vez de trabalhar de home office, em vez de trabalhar de casa, vai para um coworking, mas vai para um escritório todo dia. A pessoa trabalha para uma empresa que não é local, você não vai para o escritório da empresa, mas você vai para um escritório. Você quer ver gente, quer ver pessoas. Mas eu acredito que seja mais uma questão de paradigma mesmo. Hoje em dia, eu trabalho num time remoto. Às vezes eu trabalho de casa, às vezes eu vou pro escritório. Mas sempre tem gente. Se eu quiser, assim, eu tô aqui trabalhando, beleza. Hoje aconteceu isso. Eu mandei uma mensagem no Slack pra 3 pessoas. Ei, tem um tempo pra um hangout aí? E não deu 10 minutos. Tava 4 pessoas no hangout discutindo, fazendo um negocinho ali. E tava 2 em João Pessoa, 1 em São Paulo e 1 em Portugal. E independente do horário, independente da distância, independente de tudo, a gente tava online, tava funcionando e a gente conseguiu substituir essa interação física por uma interação remota sem nenhum problema, entendeu? Tem uma questão da mudança de você começar a trabalhar com isso de forma natural. Às vezes, tem gente realmente que você não vai conseguir lidar, tem gente que vai ter algum probleminha ou outro, mas eu acho que com o tempo e com uma certa aceitação, você vai conseguir render, vai conseguir fazer esse tipo de coisa sem nenhum problema. Então, mas isso que tu falou é a interação direta, né? Você bateu no ombro do coleguinha, abriu o hangout e falou, ei brother, vamos trocar uma ideia. O meu ponto é a interação indireta, então não planejada, entendeu? Do nada você tá conversando uma coisa X e o assunto aparece, entendeu? Você começa a discutir uma dificuldade que alguém tá tendo. Tipo, isso que você falou é a clara interação, não é uma distração. O meu ponto são aquelas interações que estão no meio do caminho entre distrações e distrações que podem virar interações e interações que podem virar distrações. Isso você perde esse meio termo. Claro que você também termina eliminando muito ruído, né? Que seriam as distrações, mas você perde essas interações que ficariam na zona cinza. Isso é bem conhecido, Tibério. Tem uma prática chamada bebedouro virtual, que no caso, por exemplo, para você seria o Slack. Na minha equipe a gente utiliza o IRC. Então, é bom a gente colocar a diferenciação do que seria uma distração do que seria uma interrupção. Quando você está no home office, você tem total controle das interrupções, porque você só vai para a aba do seu Slack, do seu comunicador, quando você
tem tempo para olhar isso, você controla o seu tempo. Enquanto quando você está no escritório, a pessoa chega na sua mesa, então você é interrompido na hora. Num trabalho criativo, como é programar, você, às vezes, quando está naquela zona de foco, é bom que você continue ali. Então, no trabalho remoto, você tem mais controle. Já na questão das distrações, a melhor solução contra a distração é um trabalho gratificante. Se o seu trabalho é bom o suficiente, é gratificante o suficiente, você não vai ficar matando tempo no YouTube ou em qualquer outra coisa. Eu acho que esse controle das distrações que tu mencionou, eu acho que isso eu concordo, e eu termino fazendo muita programação também, muito desenvolver algoritmos, essas viadagens. E o ponto principal é que você está controlando o seu tempo, você está controlando as interações. Então, se você controla as interações, o outro lado da interação não tem escolha se essa interação vai ocorrer ou não. Mesmo que essa interação não seja engrandecedora para a sua experiência, você está bloqueando a interação que seria engrandecedora para outra pessoa naquele momento específico. Eu entendo o que você está falando, concordo, acho que em alguns momentos você tem que colocar o fone de ouvido, tocar o foda-se se você está no escritório, está em casa em algum momento assim, mas o meu ponto específico é esse. O que você mencionou é você está controlando a sua interação com o mundo e ao mesmo tempo você está bloqueando que pessoas que poderiam observar algum crescimento da sua produção interagindo com você não vão ter essa oportunidade porque você fechou a porta. Não, isso que o Tibério tá falando, Mago, é o seguinte, faz sentido. Principalmente porque, eventualmente, você tá no escritório, você tá trabalhando, você tá sentadinho na sua cadeira, programando, e passa um coleguinha e fez, ei, tá fazendo o quê? Isso já aconteceu comigo, o cara tá ali, tá fazendo alguma coisa, aí você conta pro colega, ele vê, ele senta com você e assim, é uma ajuda que você não pediu, é algo espontâneo que vem, é uma interação que você não esperava, que ele acaba ajudando, acaba melhorando sua produtividade, acaba fazendo com que você resolva uma tarefa que você estava trabalhando de forma mais rápida. E esse tipo de interação, esse tipo de ação com outras pessoas, você só vai ter se você não tiver controle sobre as interações que você vai ter, sobre as distrações e interrupções que você vai ter durante o seu horário. Eu concordo com o que vocês estão falando aí. Já aconteceu muito isso comigo. Do dia a dia você tá passando, topa numa coisa. Pô, será que aquele cara sabe? Às vezes você tá procurando, tem uma dúvida no trabalho e, pô, será que aquele cara sabe? Aí você sai andando ali. E aí você topa num, não, fulano e tal, tá, sabe? É mais difícil isso no chat. Aí você coloca isso no render, no chat atual. Quando você vai ver hoje, o grande problema que eu vejo aí de você resolver é você manter uma comunicação muito grande. A comunicação é o grande desafio, eu enxergo, né? Às vezes você nem sabe que tem aquela porra daquela dúvida. Exatamente. Saca? Às vezes é uma coisa que você tava fazendo há 3 semanas e quando você tá passando, você vê 2 caboclos conversando um negócio e diz, eita porra, era isso que eu precisava. E isso aconteceu comigo várias e várias vezes. Também, e isso aconteceu com outras pessoas. Isso é uma coisa que, esse tipo de interação, a interação inesperada, você realmente você deixa de aproveitá-la. O que no final das contas, eu não tenho informação para dizer o quanto que, tipo, digamos que você tenha uma balança, né? Uma razão, ruído e dado, que seria a interação produtiva e improdutiva, qual você está perdendo mais ou menos. Mas querendo ou não, você perde interações produtivas. Isso vai de equipe para equipe. Por exemplo, na minha equipe, a gente se comunica muito pelo IRC. Então, essas 2 pessoas que estariam conversando no corredor, como você está falando, na minha equipe, são 2 pessoas que estão lá na sala do IRC, no mesmo canal, conversando sobre alguma coisa e você pula na conversa. No ponto que você tinha falado de, eu controlo as interrupções e foda-se para outra pessoa, no que eu quis dizer não seria bem isso. Quando você tem controle sobre as interrupções, isso quer dizer que agora eu estou focando no meu trabalho, mas daqui, por exemplo, às vezes eu pratico Pomodoro, que é uma técnica que você trabalha, você foca bastante numa determinada coisa por 25 minutos e depois você tira 5 minutos para dar uma relaxada. Depois você volta por mais 25 minutos. E são nessas pausas, nesses intervalos de 5 minutos que você vai no canal da equipe, você vê o que o pessoal tá falando, você vê aquela mensagem privada que o seu colega mandou para você, e é nesse momento que você tem a oportunidade de ter essa interação. Claro que pelo menos uma vez no ano, 2 vezes no ano, é muito importante que a equipe ela se encontre fisicamente. Não tem substituto para o cara a cara, mas é possível sim trabalhar remoto e é possível você ter essa produtividade e é possível você ter essa interação, mesmo que seja de forma assíncrona. Eu acho que a produtividade no home office, o principal ponto é a necessidade. Quando você precisa fazer, você faz. Seja de casa, seja do trabalho. Você aprende a esquecer ou se desviar das distrações. Seja de casa, seja do trabalho. Eu acho que a principal coisa que vai resolver isso, como o Moisés disse, o quanto você está satisfeito com o que está fazendo e também a necessidade que você tem de resolver aquela porra logo. Eu faço isso muito por algumas épocas. Tem época que eu termino a ficar muito em casa, tem época que eu tendo a ficar muito no laboratório, aqui no escritório.
E sempre existe uma curva para você se acostumar, de aclimatação. Quando eu começo a trabalhar muito de casa, eu demoro um pouco para pegar o pique. Os 2 primeiros dias eu não faço porra nenhuma, basicamente. Então começo a ter um jet lag social, eu só começo a trabalhar de noite. E quando eu volto para o laboratório ao mesmo tempo, eu tenho mais distrações no laboratório que eu não estava acostumado. Então eu acho que não dá também para você esperar, vou trabalhar home office essa semana e ser produtivo do mesmo jeito que eu seria no laboratório, no escritório no começo. E nem, vou começar a ir pro escritório essa semana e você tão produtivo quanto seria em casa. Eu acho que qualquer mudança dessa de ambiente, de rotina, leva uma certa aclimatação para poder voltar ao pique. Quando o cara é solteiro é fácil, né? Eu acho que dependendo da família também, da dinâmica da família, de filho, animal, cachorro, gato, por aí vai, a coisa começa a piorar também, né? Isso, eu tenho 3 gatos aqui, e se você ver aí no Instagram, vez ou outra eu tô passando um storyzinho com os gatos, tendo alguma distração com eles. Concordo, Tibério, com o que você disse de entrar em foco mesmo em uma coisa. No meu primeiro trabalho remoto, na UFSL, a gente tinha uma coisa chamada câmara de concentração. Então, sempre que uma pessoa que estava trabalhando num projeto, que estava com a entrega arriscada, que a pessoa tinha que focar naquilo, a gente dizia, essa pessoa está na câmara de concentração, ninguém pinga ela, ninguém interrompe ela por uma semana. E depois de uma semana que a pessoa conseguia entregar isso, a gente voltava no ritmo normal de interação. Vixe, parece que o cara tava na solitária, velho. Era uma isso semana mesmo. aí sozinho, caladinho, sem ninguém Era falar por com aí. ele. É isso aí, senhores. Entendi. Tem muitos desafios. Eu vejo que cada um tem uma forma de trabalhar. Eu vejo que também isso, por mais que funcione há muito tempo para várias pessoas, ainda é novo para a maioria do ecossistema, do mercado, de fato. Falando aqui de Brasil, isso veio ser regulamentado agora há pouco, né? Então tem muita gente que está aprendendo, isso é muito novo ainda. Mas eu queria que vocês pontuassem, por favor, assim, qual o verdadeiro desafio que você enxerga para trabalhar no seu dia a dia e contasse um pouco da rotina, de como é na Red Hat, na Rayliant, na MIT, do dia a dia de vocês. Bom, aqui na Red Hat, Sampaio, eu trabalho tanto direcionado para a minha equipe, mas também eu trabalho com a comunidade open source. Então, eu tenho que manter interações com pessoas nessas 2 esferas. E nesses projetos upstream da comunidade open source que eu trabalho, eu tenho reuniões semanais com eles, também a gente interage via IRC, então eu distribuo a minha atenção nesses 2 grupos. É bem diferente do meu primeiro trabalho remoto, enquanto que a gente era uma empresa pequena de 25 pessoas, agora na Red Hat eu trabalho numa empresa que tem mais de 13 mil pessoas. E nisso a gente ainda colabora também com pessoas de fora de outras várias empresas. Fantástico, fantástico. Tibério, contigo. O principal desafio mesmo é se manter produtivo mesmo. E um problema que eu tenho, como eu falei antes, problema para mim especificamente, é que o grupo que eu trabalho aqui é um grupo relativamente pequeno, somos 7 trabalhando em alguns projetos correlacionados, alguns projetos sozinhos. E o grande problema para mim é como eu fico revezando muito o home office com vir para o laboratório, para o escritório. O problema é eu conseguir me acostumar com essa mudança, com essa falta de rotina desse jeito. Quando eu fico trabalhando de casa, por exemplo, eu tendo a estender muito os meus horários, eu tendo a pegar no tranco mesmo. A minha produtividade em geral, eu começo a produzir muito tarde do dia. Então eu só começo a ser produtivo de verdade, a começar a fazer as tarefas, a escrever artigo, a desenvolver os projetos que a gente está fazendo, fazer todas as análises, desenvolver o código, verificar o código de aluno, relativamente tarde. Então, se eu vou, algumas vezes eu paro de trabalhar umas 3, 4 da manhã quando estou em casa. Aí, para chegar no outro dia no escritório, tentar chegar cedo, tentar chegar antes do almoço, digamos, fica meio complicado. E para voltar mais cedo também, que não vou ficar até tão tarde no MIT. O maior problema que eu tenho é isso, é controlar os horários, como já foi mencionado antes, do home office, e manter uma rotina de ou ficar mais em casa ou ficar mais no escritório. E um problema disso é você conseguir equilibrar as suas necessidades de produtividade com as interações com outros membros do grupo. Por exemplo, o nosso grupo aqui acabou de contratar um programador que está desenvolvendo o front-end de uma base de dados que a gente está desenvolvendo aqui no laboratório. Então agora eu tenho que ficar mais presente aqui, então pelo menos tenho que ter mais contato direto com ele para facilitar a produtividade, para poder passar mais informações. Ele é um cara que veio direto da área de computação, ele não tem muita proximidade com a área de biologia. Então qualquer pergunta, qualquer coisa de tipo de interação é muito mais prático que a gente sane isso de maneira mais prática, eu estando aqui
onde eu tô agora, no laboratório, no escritório, do que estando em casa. Tem que mandar mensagem e é uma coisa mais burocrática para se responder. Luiz Thiago, e contigo, meu irmão? Em relação aos desafios e rotinas, eu tive 3 contatos com o trabalho remoto. Já há alguns anos, acho que foi meu primeiro emprego, eu trabalhava na Gigahost, finada Gigahost, grande empresa de hospedagem aqui de João Pessoa, que parte do time era aqui em João Pessoa e parte do time ficava nos Estados Unidos. Além do que todo o data center, toda a parte dos computadores propriamente ditos, eram todos lá, nada era por aqui. A gente podia trabalhar tanto de casa, ou de outro canto, quanto do próprio escritório. Nunca havia uma burocracia muito grande, isso aí é todo mundo muito jovem, todo mundo novo. Mas na época a gente tinha um problema grande, que era a conectividade. A internet banda larga era algo que não era tão comum hoje em dia, ferramentas, questão de conectividade e também dos próprios computadores, que não era tão fácil ter um notebook bom à disposição o tempo todo, era bem mais caro do que hoje em dia, e a gente tinha esse grande problema disso aí, que hoje em dia a gente já consegue resolver. Eu tive outro contato com o trabalho remoto, que era legal porque era um time remoto, remoto que eu digo, todos estavam em Campina Grande, mas todos trabalhavam para projetos remotos. Dificilmente tinha alguém que estava trabalhando num projeto local, um projeto de Campina Grande. A gente interagia muito com times de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e acabava que era um grande coworking. Todos trabalhavam para a mesma empresa, todos trabalhavam no mesmo local, mas todos para times diferentes, todos fazendo atividades diferentes para clientes diferentes. E acabou que era assim, isso era bem interessante, mas a gente tinha uma série de problemas que era justamente isso daí. Tava todo mundo no mesmo lugar, a gente tinha essas interações de um com o outro sem problema nenhum, mas ninguém estava trabalhando no mesmo projeto que outra pessoa. Ou então, às vezes, tinha um time de 2, 3 pessoas, e acabava que tinha muito, nesse ambiente, a gente tinha muita distração, porque eventualmente tinha um time que estava com pouca atividade, um time que estava com pouca demanda e que estava bagunçando. Aí tinha 2, 3 pessoas ali, aqui e ali, que estavam mais tranquilos, e tinha uma parte do pessoal que estava trabalhando mais, que estava tentando focar em alguma atividade. E se você está num ambiente que tem gente que tem que estar no escritório e que não tem muita coisa para fazer, acaba gerando distração. Esse era um grande problema que a gente tinha, porque todo mundo tinha que estar no escritório, todo mundo tinha que ir para o escritório. E hoje em dia, a minha maior dificuldade e o grande desafio é justamente cuidar da rotina. Eu trabalho em João Pessoa, e a empresa tem um escritório em João Pessoa, tem outras pessoas aqui de João Pessoa também, e eventualmente eu vou pro escritório e eventualmente fico em casa. Eu tento justamente equilibrar isso daí, porque às vezes eu já notei, eu passo uma semana em casa e eu fico, porra, eu tô perdendo contato com a humanidade. Às vezes você fica querendo sair de casa, ou então o cara passa o tempo todo em casa, minha esposa chega em casa e você fica querendo conversar demais, querendo sair aqui, e ela acabou de chegar em casa, ela não tá com tanta disposição pra conversar, e você tá vendo uma pessoa pela primeira vez no dia. Acaba que não é tão bom. Quando a gente vai pro escritório, quando a gente vai pra um coworking, quando a gente sai de casa, a gente tem essa interação, a gente se sente parte de um grupo que eventualmente é interessante. Mas eu acredito que a maior parte dos desafios mesmo aqui, eu acredito que seja justamente equilibrar o foco. Pois é, Thiago, tinha dia que eu chegava pros meus amigos e fazia, por favor, vamos almoçar comigo, que eu quero ver gente. Isso quando eu tava no meu primeiro emprego remoto. Mas é isso, o futuro já tá aqui. A gente não tem mais o problema de o computador não é tão bom, de a conectividade não é tão boa. Hoje a gente já tem a tecnologia suficiente e nunca foi tão fácil assim de se comunicar com uma pessoa ou de colaborar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A barreira que a gente enfrenta hoje é de mentalidade, de passar a ter mais home office. A gente já passou da transição onde o home office era mais visto como outsourcing, como uma forma de aumentar a produtividade. E hoje em dia, o home office, o trabalho remoto, ele aumenta tanto a produtividade, também como a qualidade do trabalho e como a satisfação, porque você consegue contratar as melhores pessoas, independente se elas estejam interessadas em mudar para a sua cidade ou não. Então você consegue ter a melhor equipe. Tendo a melhor equipe, você consegue reduzir o custo com pessoas. Com o trabalho remoto, você também consegue reduzir o custo do escritório. E isso é só benefício que acaba vindo por fora. E a questão do custo também é uma coisa que pode impactar até mesmo na contratação. Se isso ficar a cargo da pessoa que vai fazer o home office, pode ser que ele não tenha, por exemplo, como ter um investimento em ter um escritório bem elaborado, com um computador com uma internet boa. Isso não pode também gerar um empecilho nesse caso? Mas tem muita coisa boa que eu acho que agrega, acredito eu que agrega mais pontos positivos do que negativos. Para mim, como eu falei no início do episódio, é bem novo, mas eu vejo que tem umas melhorias muito boas. E quando eu escuto isso lá em São Paulo, né, eu falo lá em São Paulo porque eu tô aqui em João Pessoa, tem muita
muitas empresas aí na Faria Lima que tá desfazendo das suas lâminas nos prédios, 2, 3 lâminas, dependendo da empresa os caras têm. E agora os caras fazem uma escala, você só precisa ir 2 dias no escritório, 3 dias você tá remoto, então ao invés de o cara ter 3 lâminas no edifício caríssimo, o cara tem, sei lá, reduz uma porcentagem bem menor de postos de lugares, ou seja, o cara tem um custo de escritório, tem um custo de passagem que o cara pagava, vale transporte. O cara não precisa estar pegando mais 2 horas de metrô, fica em casa, enfim. E aí, como vocês falam, você consegue pegar um profissional 2 horas ali, outro profissional só 3 horas ali, enfim. Eu acho que tem um benefício muito grande, resta a gente se adaptar um pouco, especialmente sou muito ruim ainda de me acostumar exatamente com essa comunicação, como os meninos disseram aí, de na sua hora vaga, entrar lá no canal onde está tendo um debate sobre até o futebol, até outras coisas, porque quando eu estou trabalhando aqui no computador e eu tenho um tempo vago, eu me levanto, vou ali tomar um café, faço uma ligação, vou ler o WhatsApp, ou enfim, eu nunca vou no chat onde tem muita gente, mas é uma questão de cultura, costume, eu preciso me adaptar, né? Não estou mais andando no corredor, preciso andar no corredor aqui que é o Randall, o General do Slack, ou seja lá qual for o seu canal e sua ferramenta de comunicação. Eu acho que é uma questão de adaptação, e está nessa transição, o mundo já trabalha isso há muito tempo. Para mim, chegou aqui agora, mas eu vejo que tem muita gente se adaptando. Quando eu vejo que tem indústria, cara, gigante aqui no Brasil que já está trabalhando com isso, eu vejo que é um caminho sem volta. Para o empregado, para quem trabalha, para a pessoa física, querendo, apesar de todas as dificuldades que a gente comentou até agora, é um absurdo, você não tem que pegar trânsito. Querendo ou não, apesar das vantagens que a gente tá falando e que eu falei muito, que vai ter muito de você interagir com os seus colegas e tal, todo mundo prefere almoçar em casa. Porra, almoçar em casa, parar no seu sofá de cueca, ficar mexendo na televisão um pouquinho, depois voltar a trabalhar. Esse tipo de praticidade, esses pequenos prazeres da sua vida, da sua casa, sofá da sua casa, que você escolheu, a sua televisão, as suas coisas, tem essas vantagens. Então, é uma praticidade realmente incalculável pro funcionário que está fazendo home office, de poder trabalhar de casa, apesar de todas as dificuldades, e como eu disse, eu acho que tem seus problemas, mas querendo ou não, é muito prático, é muito prazeroso você poder acordar e trabalhar. A dinamicidade que a gente pode usar no home office, querendo ou não, essa flexibilidade não está disponível para quem trabalha exclusivamente no escritório, né? O home office ele não é bala de prata, então a gente tem que estudar a forma de aplicar isso na equipe da gente, no trabalho da gente. Não é porque a empresa viu que home office está bombando que ela vai chegar, vou implementar home office agora. Fulaninho vai trabalhar remoto agora. Aí bota o cara lá isolado, sozinho, 3 meses depois puxa o cara de volta e faz, e aí? Deu errado, né? Então tem que ser bem mais elaborado. Trabalhava numa empresa que os caras disseram, pô, tá todo mundo trabalhando aqui, fazendo as coisas, nada é reaproveitado. Aí pegou 2 caras e fez, vocês, começa a trabalhar em reaproveitamento de código. Não tinha um processo, não tinha nada bem definido, não tinha nada organizado. E simplesmente botou, vai começar a reaproveitar código. Aí de 3 equipes, cada uma escolheu seus próprios padrões. E acabou que o código de uma equipe para outra não era reaproveitado entre as equipes, só aproveitava dentro da própria equipe. Ou seja, não adiantava de nada. A mesma coisa não adianta você dizer, você, trabalhar remoto aí, vai trabalhar onde quiser, tchau, vai-se embora. Não adianta nada isso aí. Tem que ter uma cultura, tem que ter uma conversa, um processo bem definido para resolver isso daí. Eu hoje pratico muito pouco o home office, mas já pratiquei bastante no passado. Hoje é uma puta ferramenta. Como o Thiago colocou aí, a gente tá passando por um momento bem conturbado aqui no escritório de João Pessoa, então frequentemente a gente tá fazendo home, mas eu tenho necessidade de estar presente no escritório para fazer reunião, para fazer daily, para fazer alinhamento, para fazer auditoria, enfim. Se você encara o home office como uma ferramenta que está disponível para você utilizar e você tem maturidade para isso, é receita de sucesso. E como eu falei na abertura, eu vejo cada vez mais as grandes companhias usando o home office justamente por uma questão de espaço, né? Eu passei por situações recentemente, acho que o Thiago deve se familiarizar com o que eu vou falar, e a gente procurar sala de reunião, porque precisava fazer um alinhamento ali rápido, não consegui, e eu fiz reunião pelo Zoom com as pessoas presentes no mesmo prédio. Não sei se alguém já passou por isso. Então, não tem sala de reunião, galera. Vamos pro Zoom aqui, todo mundo, cada um na sua baia, cada um na sua workstation, e a gente vai lá e toca a reunião e resolve o problema. Então, a dificuldade em espaço físico hoje está muito grande, de uma forma tal que fazer um home office seja
home office, seja num coffee shop, como eu faço bastante, seja num espaço de coworking, as empresas que não fazem isso estão perdendo a oportunidade de ter um aumento na sua produtividade. Eu vejo dessa forma. Acho que o Tibério estava falando aí que não vê como bala de prata, como salvar a humanidade, de fato não é a proposta. Acho que existe uma distinção entre o home office que é feito pela turma da academia e o home office que é feito pela turma da indústria. São cenários diferentes, são situações diferentes e são focos diferentes, mas eu concordo com o que vocês falaram aí no que tange a interrupção também, só que eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu vejo que a possibilidade de você ser interrompido num escritório com 250 pessoas, 300 pessoas, é muito maior do que você em casa sozinho, desde que você tenha maturidade. Eu acho que todo mundo aqui que já passou por uma situação de escritório já vivenciou cenas do cara chegar do teu lado, e aí, tá fazendo o quê? Entendeu? Tá fazendo alguma coisa? Ou então, tá ocupado? Tem um minuto? Então, isso atrapalha pra caramba. Muitas vezes, quando eu preciso focar, eu prefiro ir pra um lugar, me isolar, focar e resolver o problema. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com essa grande ferramenta que é o home office. Muito bem, agora que a gente já sabe a opinião de cada um, as vantagens e desvantagens de se trabalhar remotamente, se fazer home office, a gente precisa conhecer o que é que tem na caixa de ferramenta de cada um dos nossos participantes aqui, qual é o martelo, qual é a chave de fenda, qual é aí a chave inglesa que eles utilizam, porque afinal de contas, se você vai trabalhar remotamente, parte da eficiência depende do bom uso exatamente de ferramentas e aplicativos e soluções que possam encurtar a distância entre as pessoas, né, Sampaio? Exatamente, Léo. E às vezes não só ferramenta, como técnica, como o processo que você faz, como a rotina, como a hora que você se acorda, a hora que você veste. Isso que a gente falou muito aqui, mas é interessante conhecer dos meninos. Aí eu uso as ferramentas bem conhecidas, né? E obviamente que eu trouxe do trabalho para cá. Aqui eu não mudei muita coisa, né? No escritório, mas eu uso o Trello para fazer a organização das minhas atividades, né? Uso o Slack como comunicação. A gente também usa lá Microsoft Teams, né? E o Teams tem uma solução muito boa e muito eficiente para videochamadas e grupos muito legais, mas aí já não é tão bom na minha concepção para chat, grupos e conversas normais como o Slack, e aí então a gente tá nessa transição. E o WhatsApp não para, né? Como sempre. Tem usado muito o Azure DevOps, né? A ferramenta do Azure para fazer versionamento de código, CI, CD e organização de atividades com boards, sprints e organização de sprints, né? Normais. Então, basicamente, essa é a minha toolbox. E aí eu tenho focado muito, como eu falei bem no início do episódio, muito na minha rotina. Eu sou um cara que eu preciso ter uma rotina muito definida, que eu não, ao contrário de ser sistemático, eu sou bem ao contrário, e aí eu preciso definir meu dia a dia bem direitinho para que ele consiga correr rápido e principalmente parar, né? Porque aí eu preciso me levantar, tomar um café e almoçar, porque aí quando eu acordo, cara, não pedi nada, graças tem o iFood para vir deixar alguma coisa aqui. E vocês, meninos? Bom, de cabeça, eu já consigo dizer que a gente usa o Wiki bastante. Tanto internamente, a gente tem um servidor interno na Red Hat, para poder manter a comunicação entre os times, entre as equipes de um... Ô, Moisés, deixa eu só te perguntar, fiquei curioso quando você fala do Wiki. Usei o Wiki quando eu era adolescente, cara. Vocês usam o Wiki com um servidor interno, mas qual o cliente, né, que vocês usam? Cara, a gente tem um servidor interno do Wiki e a gente também participa no Freenode bastante. Isso vai de cada pessoa. No meu caso, eu utilizo o WeChat, que ele é via terminal, então eu tô lá no meu terminal, eu digito lá o WeChat e ele abre para mim um IRC, que é todo em linha de comando, todo aquele visual de texto, mas também, às vezes eu utilizo o Glowing Bear, que ele conecta, ele é um IRC web, versão web, que eu consigo fazer ele conectar no meu WeChat e me mostrar no navegador o WeChat. Então, às vezes, quando eu tô em casa e não no trabalho, eu deixo o meu IRC rodando sempre no trabalho. Eu tenho uma máquina lá onde eu rodo o meu IRC, então ele está sempre conectado. Quando eu saio, eu não fecho o IRC, eu só mudo meu nick para Moisés tá em casa, mais ou menos isso. E quando eu estou trabalhando de casa,
que eu conecto na VPN, então eu posso utilizar o Glowing Bear para conectar nesse IRC que está rodando, nesse cliente, no WeChat que está rodando, e eu continuo lá, eu mudo meu nick de volta para Moisés estar de volta no trabalho e consigo interagir com o pessoal normalmente. Fora o IRC, a gente utiliza muito também videoconferência, e o software que a gente utiliza é o BlueJeans. Eu cheguei a conhecer o BlueJeans quando eu fiz a minha primeira entrevista de trabalho. Eu estava perguntando, a gente pode fazer um Skype, alguma coisa, eles vieram com esse BlueJeans. E todas as reuniões... Eu também uso o BlueJeans. Isso, todas as reuniões de videoconferência que a gente faz é via BlueJeans, e com algumas reuniões a gente faz sempre a gravação e mantém as gravações para que o time possa, quem não participou da reunião, possa ir lá, ler a ata da reunião, que possa assistir o vídeo da reunião. Outra ferramenta também super importante que eu descobri depois de entrar na Red Hat foi o Teammate, que ele é um terminal remoto, só que, por exemplo, eu começo uma sessão do Teammate aqui e ele me dá um endereço de conexão e eu passo para outra pessoa e ela consegue conectar no mesmo terminal que eu. Então, nós dois vamos estar digitando na mesma máquina. Então, você consegue compartilhar o seu shell com outra pessoa remota. E isso ajuda muito quando a gente precisa entrar num servidor e ver algum problema que está acontecendo. Como eu trabalho no time do OpenStack, às vezes tem algum problema que a gente precisa investigar, então eu tô lá, eu inicio uma sessão do Teammate e eu já puxo outra pessoa que também conecta lá via SSH e vai trabalhar junto comigo, vai ajudar na investigação. Mas também a gente não depende só dessas ferramentas, a gente ainda usa muito e-mail, também tem que participar nas listas de discussões dos projetos open source e tudo mais. E toda a colaboração disso é via Git. E a gente utiliza Git principalmente junto do Gerrit, que ele, sempre que você está trabalhando numa feature, você acaba fazendo o squash das suas alterações até que você consegue entregar uma feature completa com todos os testes, com tudo num commit só. Então você fica interagindo em cima do mesmo commit, com outras pessoas fazendo revisões em cima daquele commit, e na árvore do código não vai ter muito, tipo, se você entregar 10 commits para uma feature, não, você só entrega um commit. Fica tudo registrado, o que aconteceu lá no Gerrit, mas na árvore do projeto ele fica bem resumido. Lá na Relight a gente usa muito Jira com Confluence, que tem uma integração muito boa, tanto pra gente cuidar dos quadros, cuidar dos tickets, e a gente tem toda essa liberdade no Jira de criar para um lado para o outro, e ele tem uma integração muito boa com Confluence, que é onde a gente escreve toda a nossa documentação. Tem algumas ferramentas internas também. Uma ferramenta que eu acho bem interessante é o próprio GitLab. No GitLab a gente vai cuidar toda essa questão dos merge requests, questão de como é que vai ser os comentários, como é que vai ser revisão de código, e tem uma ferramenta centralizada que faz toda essa gestão pra gente. Mas acho que mais importante do que as ferramentas é o modo de pensar e de interagir, porque não, assim, tem gente que gosta do Slack, tem gente que gosta do IRC, tem gente que prefere o Basecamp, que vai ser um mensageiro sem ser instantâneo, e vai depender muito aí do time e das pessoas que estão nesse time, como é que vão interagir. Mas se for para dizer alguma ferramenta, para dizer alguma coisa que deve fazer, é conversar. Trabalhar muito esse over communication, o pessoal acaba focando muito nisso de se comunicar, comunique, conversem muito, deixe tudo bem claro. Como os times trabalhando remoto, a gente tem que evitar ao máximo ficar o dito pelo não dito e evitar o gerenciamento pessoa a pessoa também, que é muito importante. No meu lado, eu concordo exatamente com o que o Thiago disse, independente da ferramenta que você está usando para adquirir, se você está usando Slack, IRC, no final das coisas tem um tipo de mensagem instantânea, né? Independente só o que você prefere usar. Mas eu acho que a principal coisa que eu tento usar, porque assim, tem muita colaboração que eu faço com as pessoas que trabalham comigo, no mesmo departamento, no mesmo grupo, mas tem muitas interações que a gente faz com pessoas que estão lá na casa de caralho. Tem colaboradores da gente que estão na Inglaterra, na França, no Japão. Então, com essas pessoas não vai existir colaboração pessoa a pessoa. Então, você tem que se acostumar muito a realmente, mesmo quando você está indo exaustivamente para o escritório, tem que se acostumar com colaborações à distância. E a melhor forma que eu encontrei, fazendo isso há muito tempo, é muita videoconferência. Skype, Hangout, seja lá o que você preferir. Eu acho que a comunicação por vídeo é muito mais eficiente de você garantir que o seu colaborador está entendendo tudo que está sendo feito, de que você entenda tudo que está sendo feito. Como o Moisés falou do Teammate, utilizar muito o Teammate para você compartilhar o terminal, para a pessoa ver o que está sendo codificado. Aqui no grupo a gente usa muito, a maioria dos códigos que a gente faz é tudo em Python, então em R. Então é muito Jupyter Notebook passado de um para o outro para entender o que está sendo feito, muito RStudio também sendo passado. E como uma coisa que é muito comum na academia, mas não tanto na indústria, no mundo real, né? É a parte de artigo.
é muito escrever artigo, então é muito Dropbox, com muito versionamento de texto, com muita anotação. E é como o Thiago disse, é a comunicação cansativa, você não limitar o que você está sendo passado, seja de qualquer via. E principalmente utilizando vídeo. Pelo menos essa é a minha experiência, utilizar muito videoconferência, dependendo do método. E 1-a-1, 1-a-X, dependendo da maneira que for mais... Depende de como for a organização do grupo. Mas eu acho que videoconferência, para mim, é a melhor ideia de manter a colaboração ativa e produtiva a longo prazo. Mas, novamente, você cai no problema do escritório, né? Se você está exagerando nesse videoconferência, você está tendo tempo de reunião inútil, basicamente. Mas eu acho que é melhor você ter várias pequenas comunicações por vídeo do que ficar tentando resolver tudo por mensagem instantânea ou por e-mail também, né? Às vezes eu sinto muita falta, Tibério, quando eu converso por vídeo e quando não há uma gravação. Porque é bem importante a interação que você tem via vídeo, mas se você não toma nota daquilo e depois tem que pescar alguma coisa, principalmente quando você quer pescar alguma coisa de uma reunião. A gente recorre muito às atas de reuniões, que é bem mais rápido você consultar a ata e saber o que foi decidido do que estar voltando numa gravação, ou às vezes nem tem a gravação disso. Sem dúvida, isso é um problema. Por isso que aqui no grupo, quando eu cheguei, não se usava o Slack. E eu estou conversando com o pessoal e cada vez mais estão gostando de usar o Slack. Porque toda vez que a gente tem uma reunião por vídeo, por qualquer coisa, é sempre manter uma lista do que fazer. Independente se ela foi feita por Slack, por mensagem de texto, que você tem lá a documentação, mas ela não está organizada a prioridade das tarefas, como é que elas devem ser feitas, quem vai fazer o quê. Independente de ela ter sido resolvida por mensagem instantânea ou por vídeo. Então, essa organização de notas de texto, eu acho que é a parte e complementar ao tipo de comunicação geral que está sendo utilizada. Tiago falou do Gira, por exemplo. Seria o modo perfeito de organizar esse tipo de coisa, né? Isso aqui, a minha equipe, ela usa o Trello, e das ferramentas que eu falei também, eu gostaria de pontuar que ela não reflete toda a Red Hat em si, é mais um costume são as ferramentas que o meu time utiliza. Tem time utilizando o Slack, tem time utilizando o Rocket Chat, tem time utilizando várias outras coisas. Sim, senhores, e assim nós chegamos ao final de mais um episódio do VAT60, um programa hoje extremamente útil, afinal de contas, home office, trabalho remoto, é algo que está cada vez mais presente, cada vez mais, como foi falado no programa, as empresas estão, precisando, obviamente, implementar esse sistema, diversificar, nem só de escritório, nem só de laboratório, até o pessoal de ciência hoje em dia tem se permitido trabalhar em home office também, trabalhar remotamente, e a gente hoje teve uma conversa muito legal com pessoas que estão aí nas mais diversas áreas, utilizando as mais diversas ferramentas. Acho que temos um programa bastante rico e bastante útil, né, Sampaio? Inclusive para quem quiser, ou para quem tiver aí em vias de começar a trabalhar remotamente também, né? Sem dúvida, Léo, e como foi dito, aquele que ainda não trabalhou, é bom prestar atenção, se preparar. Isso é uma onda que está vindo no mercado e veio para ficar, tá? A legislação entrou aí, como a gente falou. Muita gente aqui já trabalha assim lá para fora e as empresas vieram para utilizar isso aí. Exatamente. Quero agradecer aqui, Thiago Sampaio, por favor, então, vamos agradecer aqui a presença dos nossos convidados, lembrando sempre, o ouvinte do VAT60, que todos os links relacionados aos nossos convidados, eventualmente contato no LinkedIn, algum site, alguma rede social, a gente pega com todos os convidados e coloca lá no post, que você sabe, você pode acessar diretamente no nosso site vat60.com.br. Thiago Sampaio, por favor, as honras da casa, agradecendo a presença desses convidados hoje no nosso episódio. Isso, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu sei o quanto é difícil a gente marcar, travar a agenda, principalmente vocês que estão num time zone aí bem diferente. Tem gente aí que já passou das 10 horas para se conectar remotamente para falar de um trabalho remoto. Senhores, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. A gente se encontra sempre às últimas sextas-feiras do mês. Exatamente, Sampaio. Muito obrigado então, Luiz Thiago, pela sua presença no programa de hoje. De nada, foi um prazer participar aqui com o pessoal e até mais. Tchau, tchau. Direto da Red Hat também, Moisés. Obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite, e quem quiser seguir lá no Instagram, meus gatos, eles são grandes, eles não são gordos. Muito bem, e diretamente lá de Cambridge, do MIT, muito obrigado, Luiz Tibério. Que puta participação, nego. Valeu, velho, muito obrigado. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Tá tudo certo. Valeu, hein? Valeu, Tibério. Valeu também diretamente de João Pessoa, meu amigo, meu co-host Juliano Tosi, também pela participação.
Valeu, Léo, obrigado aí. Obrigado a todos os convidados. Foi show de bola o bate-papo. Até a próxima, valeu. E pra fechar o time, Humberto Júnior também, obrigado pela participação em mais um episódio do VAT60. Valeu, um abraço para todos, obrigado mesmo aí pela presença de todos, né? Como o Thiago falou, esse assunto é realmente um assunto que tem muito pano ainda para se cobrir. Eu acredito que essa não vai ser a primeira nem a última discussão relacionada a isso. Um abraço a todos, tudo de bom. Na verdade, ela pode não ser a última, mas foi a primeira, viu? Então, isso com certeza. Com certeza. Com toda certeza. Obrigado, Humberto, e obrigado a você aí, ouvinte do VAT60, você que nos acompanha toda última sexta-feira do mês. Você sabe, o VAT60 você ouve no agregador da sua preferência. A gente tá no Apple Podcasts, no Google Podcasts, também no Spotify e, é claro, todos os episódios você encontra lá no nosso site vat60.com.br. Esperamos você mês que vem. Contamos, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Você ouviu o VAT60, trazido até você pela Conductor Tecnologia e Meios de Pagamentos. Acesse www.vat60.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.